esse amor paterno que recebemos do nosso Deus. Somos cuidados, protegidos, guiados por esse Pai amoroso, por esse Pai misericordioso, por esse Pai bondoso. Que o Senhor venha iluminar os pais presentes aqui nessa noite. Que o Senhor venha nos iluminar, a começar por mim, e a olharmos para a Escritura Sagrada e vermos que nós temos o maior exemplo de paternidade, que é o nosso Deus. Que nós possamos aprender dia após dia o que é ser um pai, o que é cuidar do filho, o que é esta responsabilidade, essa proteção. Nós encontraremos na Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada pai, em todo o mundo, que possam cumprir o seu papel com excelência, que possam cumprir o seu papel louvando e adorando ao Senhor. Eu sempre digo aqui, se nós como pais poderemos deixar toda a nossa herança, poderemos deixar todo o nosso bem, mas se nós não deixarmos o ensinamento de Jesus Cristo, se nós não plantarmos no coração dos nossos filhos o Evangelho de Jesus Cristo, nós fracassamos como pai. Fracassamos como pai, porque a maior riqueza que nós poderemos deixar para os nossos filhos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é que você é impedido de angariar condições para o seu filho na vida futura dele. Não, isso não é pecado, isso não é errado, você deve fazer isso, um pai prudente faz isso. Mas que eu quero dizer que o fim não está aí, porque muitos pais estão perdendo seus filhos porque eles têm a preocupação de que seu filho se forme na melhor faculdade. Muitos pais têm perdido seus filhos porque eles querem que os seus filhos se deem bem na vida e na sociedade. Mas enquanto eles estão nessa ganância, estão deixando de plantar no coração dos seus filhos a maior riqueza que o filho pode receber, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aos pais, nesta noite, viva diante dos seus filhos, amando ao Senhor, que quando você descer à sepultura, o seu filho diga: meu pai foi um homem de Deus, meu pai foi um homem de fé, meu pai foi um homem fiel à palavra do Senhor, meu pai foi fiel à minha mãe, meu pai foi fiel a nós. Que teu filho possa defender você na porta da cidade. Quando alguém levantar alguma coisa, isso você vai ver no Salmo 127, fica para meditação na sua casa. Leia o Salmo 127, depois leia o Salmo 128, fica para dever de casa. Leia esses salmos. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Cumprimento nossos amados irmãos pelo Facebook que nos acompanha. Eu quero falar nesta noite por tema: Deus Pai conhece tudo que necessitamos. Baseado no livro de Mateus. Abra a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus com muita atenção. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Lembrando que esse capítulo ele está inserido dentro do Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo começa a ensinar a multidão acerca daqueles que são do reino de Deus, os súditos do reino de Deus. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus atentamente, acompanhe a leitura, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Curve a tua cabeça novamente e oramos mais uma vez.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, amado Deus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua Palavra. Ó Deus, e mais uma vez eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça. Apesar de quem eu sou, pecador, errante e falho, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso da direção e a iluminação do Teu Santo Espírito, que me faça lembrar, recordar tudo aquilo que foi meditado, Senhor, anteriormente, para que chegássemos no dia de hoje, para compartilhar a Tua Palavra com a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, abre o coração da Tua igreja, para que recebam, para que vivam, para que praticam e sejam abençoados, Senhor, pela Tua santa e bendita palavra. Esse é o meu pedido e agradecimento no nome do Teu Filho amado Jesus, para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, quando nós lemos então essa palavra comunicada e expressada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta expressão, pedi e dar-se-vos-á, ela significa que Deus ouve e responde à oração do seu povo. Em duas ocasiões do seu ministério, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Na passagem citada do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensina então aos seus discípulos sobre a necessidade de orarem. Jesus nos ensina a maneira como receberemos de Deus as coisas que necessitamos. Ele está nos ensinando. Apresenta também o nosso Senhor Jesus uma tríplice exortação quanto à necessidade de nos dirigirmos ao Pai em oração. Ele diz: peçam, busquem, batam. Mas qual é a implicação de pedir? Qual é a implicação de pedir? Pedir aqui implica em humildade. Pedir implica em uma extrema consciência da nossa necessidade, de carência e de necessidade do nosso Pai, do nosso Senhor. Pedir implica então que eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Pedir implica em reconhecer a necessidade que eu tenho do auxílio, da ajuda, a necessidade que eu tenho de que o meu Pai me ouça. E nisso eu quero abrir um parênteses, falando hoje como Dia dos Pais. Eu quero abrir um parênteses aqui. Isso é muito importante, porque da mesma maneira que Jesus nos mostra a necessidade de pedirmos, a mesma maneira que este pedir implica na necessidade de reconhecermos a nossa carência e a nossa fragilidade, a nossa necessidade de ser ouvido, assim também os nossos filhos, para aqueles que têm filhos. Eu abri um parênteses, preste muita atenção. Nunca deixe de ouvir os seus filhos, porque ele tem necessidade de ouvir, de ser ouvido. Nunca deixe de dar atenção ao teu filho, porque ele tem necessidade da tua atenção. Assim como nós, como filhos de Deus, temos a necessidade da atenção do Pai, do nosso Pai, assim como nós temos a necessidade de sermos atendidos e ouvidos pelo nosso Pai, assim também os nossos filhos têm a necessidade de ser ouvido, de ser atendido, de ser acolhido, porque Ele encontra em nós força, porque Ele encontra em nós base, porque Eles encontram em nós palavra, porque Eles encontram em nós firmezas, assim como nós nos direcionamos a Deus, buscando então firmeza, base, segurança, uma palavra, assim também os nossos filhos esperam de nós. Fecha aspas. O verbo aqui que é usado com a referência a uma petição, que um inferior dirige então ao superior. É alguém inferior se dirigindo ao superior. É entender e é compreender o quanto nós somos frágeis. É reconhecer quem somos e quem é Deus. É saber e reconhecer quem é o nosso Pai. É entender de quem nós estamos falando.
Para quem nós estamos correndo? Para quem nós estamos pedindo? Aqui, esta ordem imperativa de Jesus, Ele está dando aos seus filhos, aos seus discípulos, mas é Jesus Cristo que está ordenando isso. Peçam. E para que nós entendamos isso, nós precisamos saber quem é esse Deus. Eu preciso ter reconhecimento de quem sou eu e de quem é esse Deus. Jesus Cristo, vindo à terra, se encarnou como homem, 100% Deus, 100% homem, e não deixou de ser Deus. Ele dá essa ordem: peçam, porque Ele dará. Ele dá então este ensinamento de um inferior se dirigindo ao superior. Em Lucas, por exemplo, quando nós lemos lá no capítulo 18, o versículo 10 ao 13, Lucas 18 vai falar exatamente do fariseu, da parábola do fariseu, da parábola daquele que nada pede, da parábola daquele que não se humilha, daquele fariseu que está diante da praça, não pede nada, não se humilha, mas começa agora a apresentar as suas virtudes. Ele não reconhece quem é ele, e ele não reconhece muito mais quem é Deus, de quem ele está diante. A parábola nos mostra também um outro personagem, que vai falar do publicano, que de uma forma humilde suplica, que de uma forma humilde pede. O texto vai dizer que ele nem sequer levanta a cabeça, porque ele não se acha digno. Se há mercê, Senhor, em mim, se há algo que o Senhor se compadeça em mim, Senhor, me ouve, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Nós temos que chegar diante do nosso Pai, com toda a nossa devoção, com toda a compreensão, com toda a humildade. Para isso nós precisamos de um coração quebrantado, um coração contrito. O texto, a Bíblia vai dizer que o Senhor não rejeita esse coração. Nesta manhã nós consagramos nossas vidas em oração e consagração, pedindo que o Senhor nos dê almas, pedindo que o Senhor nos dê crianças, jovens, adultos. Na primeira consagração, no domingo passado, nós pedimos para que o Senhor venha e quebre os nossos corações, nos traga humildade, quebranta o nosso coração. Nós consagramos para quebrantamento de espírito, para que nós possamos chegar neste momento e nesta condição como o publicano, e não com a atitude do fariseu, e dizendo: Pai, Senhor Deus, sê propício a mim, pecador. Eu não mereço nada, não sou digno de nada, mas tem misericórdia de mim. E não chegar com a atitude do fariseu, achando que merecemos alguma coisa, que nós temos direitos, que nós temos que exigir os nossos direitos. Não, nós temos que reconhecer o nosso Pai, que Ele nos dará tudo aquilo que pedimos segundo a sua vontade. Mas nós precisamos chegar diante dEle com muito respeito e devoção. Nós devemos chegar diante dele sabendo quem ele é. Abre um parênteses: os filhos que estão presentes aqui precisam chegar até os seus pais com muita devoção, com muito respeito, tendo o pai com muita estima e com muita dignidade. Os filhos não podem chegar aos seus pais e tratar os seus pais de qualquer maneira. Os filhos não podem chegar até os seus pais e falar com os seus pais de qualquer maneira. Os filhos precisam reconhecer a sua posição e reconhecer a posição dos seus pais. Fecha aspas. Assim como o publicano reconhece quem ele é e reconhece quem é Deus, ele nem sequer levanta a cabeça, mas ele pede a misericórdia. Pedir então pressupõe fé. Pedir também pressupõe não só fé, mas também confiança. Aquele a quem pedimos e que nos irá atender, ou seja, que pode responder às nossas orações. Cristo está dizendo: peçam. É como se Ele dissesse a nós nessa noite: peçam, porque eu posso dar o que vocês querem. Peçam. Jesus vai usar aqui outro verbo também: busquem.
significa nesta frase, nesse verbo que Jesus verbaliza? Busquem. O que significa? Buscar é pedir, buscar é também agir. Buscar então inclui uma petição fervorosa. Uma pessoa deve ser então ativa. Uma pessoa que pede, ela deve ter um empenho para obter a satisfação de suas necessidades segundo a vontade do Senhor. Então ele precisa ter fé. Fé. Romanos capítulo 10, verso 7 diz assim: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você está diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo pregada a você expositivamente. E esta palavra que está sendo pregada a você expositivamente, ela trará fé a você. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé. Aquele que busca precisa se empenhar. Assim o cristão não deve orar então apenas para ter maior conhecimento das Escrituras, como deve também pesquisá-las diligentemente, para que a cada dia venha aumentando a vossa fé. Mas olhe comigo o terceiro verbo aí utilizado por Jesus, com respeito à oração, que é a palavra bater, o verbo bater. O que implica bater? Bater é pedir, bater é também perseverar. Ou seja, aquele que suplica, ele deve bater até que a porta se abre. Ele deve ser insistente, ele não pode parar de bater. Além do mais, todos os três verbos, eles estão então nesse campo, no tempo presente, demonstrando assim então a necessidade de orarmos incessantemente. Então a ideia seria aqui: continue pedindo. A ideia aqui seria continuem buscando, continuem batendo. Mas a grande verdade é que esses versículos, eles não devem ser interpretados de forma isolada e fora dos seus contextos. A expressão então pedir e dar-se-vos-á não significa, preste bem atenção, não significa que Deus dará tudo o que alguém lhe pedir. Não é isso que Jesus está falando aqui. Porque se fosse assim, definitivamente, isso estaria em contradição com todo o princípio bíblico acerca da oração. Mas é verdade que muitas pessoas acabam utilizando desses versículos de forma distorcida para propagarem seus falsos ensinos de prosperidade e de sucesso terreno. As pessoas pegam esse versículo e acham que Deus agora vai dar tudo que Ele quer, tudo que Ele pede. Não é isso que Jesus está falando, não é isso que Jesus está ensinando. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Essa frase ela traz então uma tríplice exortação composta de três ordens: pedi, buscai e batei. Estas três promessas, dar-se-vos-á e encontrarei e abre-se-vos-á, como foi dito, esta tríplice exortação, ela foi pronunciada então pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em dois contextos diferentes. No Evangelho de Mateus, essa frase, ela aparece como parte, então, como eu disse, do sermão da montanha. Jesus, então, pronunciando esse sermão aos seus discípulos e toda a multidão que está diante dele. Mas também no Evangelho de Lucas, Jesus usou essa frase ao ensinar aos seus discípulos acerca da oração, onde ela aparece como uma conclusão muito apropriada. Por exemplo, você deve ver a parábola daquela mulher
daquele homem, daquela mulher que batia na porta daquele juiz. Batia e batia. O texto é claro em dizer que aquele juiz não temia nem a homens e nem a Deus. Mas ela continua batendo, insistindo. Até que o juiz, ele se cansa de ouvir aquela mulher bater em sua porta, para que ele fizesse justiça à sua causa. Eu vou abrir a porta, eu vou fazer justiça para que essa mulher não me importune mais. Eu vou atender o que ela quer. A mensagem principal desta exortação, nós poderemos ver em Mateus, como nós lemos, como em Lucas. Ela nos mostra a importância então da necessidade dessa oração perseverante. Por isso que Jesus então aconselha os seus seguidores a pedir, a buscar e a bater. E Jesus então nos dá essa ordem imperativa, para que nós venhamos caminhar a nossa vida, para que nós podemos entender que Jesus é o nosso Pai paterno, e Ele pede, Ele quer nos abençoar, Ele tem prazer de abençoar os seus filhos, Ele tem prazer de socorrer os seus filhos. E alguém vai dizer assim: não vou pedir porque Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe da minha necessidade. Sim, meu querido, Ele sabe, mas Ele tem prazer de receber as nossas orações, Ele tem prazer de receber a oração de um coração quebrantado e contrito, Ele tem prazer de receber a oração daquele que verdadeiramente depende dEle, Ele tem prazer de recolher as nossas lágrimas, Ele tem prazer de atender às nossas necessidades. Ele tem prazer. Pedir, buscar e bater, em primeiro lugar, para que alguém então possa verdadeiramente pedir em oração algo a Deus, é necessário então ter fé. Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É preciso então que aquele que pede tenha fé, mas fé num Deus pessoal, que ouve e responde à oração de todo aquele que clama. Em primeiro lugar, fé. Em segundo lugar, você precisa ir além do estado de pedir, muito além do estado de pedir. É preciso buscar. Buscar adiciona então a ação ao perdido. Uma pessoa então que busca não apenas pede, mas se empenha ativamente na busca por seu objetivo. A primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos, esse mesmo pedido está relacionado a 1 João capítulo 5, verso 14. Eu vou repetir: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O que o Senhor Jesus está falando para nós pedirmos a Ele, deve ser pedido segundo a sua vontade. E como que isso acontece, irmão Christian? Acontece que quando eu for para a oração, eu preciso ser muito sincero com o Senhor. Senhor, eu estou pedindo isso, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Senhor, eu estou pedindo tal coisa, mas se essa tal coisa não estiver no centro da tua vontade, Senhor, tira do meu coração. Fale ao meu coração, Senhor, que eu não venha pedir nada que não esteja segundo a tua vontade, porque quando eu não peço segundo a vontade de Deus, eu pereço, eu sofro. Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus dizendo, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Preste bem atenção. Então tudo aquilo que eu pedir no nome do Pai, deve ser pedido, Deus será glorificado, porque será pedido segundo a vontade de Deus. Quando eu peço algo ao Pai, este é o fato que eu estarei glorificando ao Pai, porque será concedido por aquilo que eu recebi. Deus será glorificado, o nosso Pai eterno será glorificado por aquilo que eu orei e pedi segundo a vontade de Deus.
Olha o verso 14 de João 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedir alguma coisa em nome de Jesus, Ele o fará, segundo a sua vontade. Então uma pessoa que busca não apenas pede, mas ela se empenha ativamente na busca por seu objetivo. Em terceiro lugar, é preciso bater. Nesse ponto fica claro a lição, então, acerca da perseverança. É verdade então que para pedir e para buscar, a perseverança se faz necessária. E nesta última exortação de Jesus, batam, isso fica ainda muito mais intenso a nós, isso fica ainda muito mais explícito a nós, o bater que inclui o pedir e o buscar com perseverança. Romanos capítulo 5, verso 3 diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Perseverança é pedir com perseverança, é crer. Ainda que vivemos em tempos difíceis, ainda que tivemos momentos difíceis, nós devemos perseverar, nós devemos continuar pedindo, batendo, porque Deus, segundo a sua boa e misericordiosa vontade, Ele nos ouvirá para a glória de Deus. Por quê? Porque o nosso Pai conhece o que necessitamos, Ele sabe, mas Ele quer que continuemos batendo. É preciso bater, é preciso buscar, é preciso pedir. O Pai jamais, Ele vai conceder tudo aquilo que o Filho pede, eu já disse isso. Mas ainda nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo lá na segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 4, verso 16, que diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nossos olhos fixados em Deus, em Cristo, buscamos do alto, buscamos do Pai das luzes, tudo aquilo que nós necessitamos, buscamos do nosso Pai. Não venhamos estar aqui pautados nas coisas que estão aos nossos olhos. Não se estribe na segurança do mundo, não se estribe na segurança do seu poder, da sua riqueza, da sua conta bancária. Não confie nisso, confie no nosso Pai, eterno Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a nossa segurança, porque o Pai sabe do que nós necessitamos. Então o Pai jamais Ele vai nos conceder tudo aquilo que nós pedimos. Então essa frase, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, significa então, não significa que nós podemos pedir e receber qualquer coisa. Definitivamente não significa isso. O que Jesus está ensinando então nessa frase é que o Pai sempre ouvirá, é que o Pai sempre responderá à oração do seu povo, mas esta resposta não significa necessariamente que Ele concederá a nós tudo o que for pedido a Ele. O próprio Jesus então explica o porquê disso. Ele diz que qualquer pai jamais dará a seu filho uma pedra ao invés de pão. Lembra da leitura? Se um pai sendo mau, o seu filho pedindo algo a comer, não vai dar uma pedra no lugar de um pão? Nós lemos isso aqui. Sendo maus, dai boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Se nós sendo maus,
Nós não queremos dar qualquer coisa para os nossos filhos. Jesus está dizendo isso. Quanto mais o Pai, aquilo que você vai pedir, o Pai vai dar o melhor para você. Talvez aquilo que na sua ótica humana seja o melhor, o Pai diz: não, eu tenho algo superior a dar a você. Há pessoas que vivem conflitos porque insistem em receber aquilo que o Pai já disse não. Eu tenho algo melhor para você. Então, a grande verdade é que nós precisamos aprender a descansar em Deus em oração e confiar que se Ele não deu, Ele sabe o melhor para mim. Ele sabe. E quando nós insistimos, nós perecemos, sofremos, entramos em dificuldades. Mas quando nós compreendemos que o Pai dá aquilo exatamente que nós precisamos, exatamente aquilo que nós necessitamos, Ele diz que dessa forma, assim como o Pai age de uma maneira correta para com o Filho, mesmo sendo mau, o nosso Pai Celestial, Ele é justo. O que Jesus está dizendo, vocês podem esperar do Pai, a justiça do Pai, vocês podem esperar a generosidade do Pai, vocês podem esperar o socorro do Pai, porque Ele tem grandes coisas a dar a vocês. Mas peçam, busquem, porque o Pai sabe o que vocês necessitam. Deus é um Pai amoroso, que dá então aos seus filhos boas dádivas. Isso significa então que Deus jamais dará algo prejudicial aos seus filhos, jamais. Tudo aquilo que Ele dará aos seus filhos, segundo a vontade que foi feita e banhada por oração, será de grande bênção, será de grande vitória, não acrescentará dores. A grande pergunta a nós: o que devemos pedir? A pergunta nossa retórica, uma pergunta retórica: o que nós devemos pedir? O que nós devemos buscar? Por que temos que bater? Já se fez essa pergunta? Já fez essa pergunta ao Senhor? O que eu tenho que buscar, Senhor? Me ensina. Como os discípulos de Jesus viram os discípulos de João Batista a orar, ele disse assim: Senhor, nos ensina a orar. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, nos ensina. Nós temos contemplado os discípulos de João Batista, a bênção na vida desses homens. Senhor, nós também queremos orar, nós precisamos aprender a orar. E aí nós conhecemos bem a oração dominical, Pai nosso que estás no céu. Há uma implicância, há um ensinamento didático naquela oração. O ensinamento que não é uma reza, é os caminhos da oração correta, necessária, de adoração, de devoção, de gratidão, de insistência, de dependência. Os discípulos olham para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. A pergunta a nós é: nós temos aprendido a buscar? Como a buscar? Nós temos aprendido como pedir e como abater? Nem sempre um filho sabe realmente o que está pedindo ao seu pai. Eu estou diante dos meus filhos aqui, já me pediram e pedem várias coisas, e tem coisas que eu digo a eles: não vou te dar, meu filho. Talvez você não entenda agora, mas você vai entender depois. Nem tudo que eu quis na minha vida da infância eu tive. Eu fui privado de alguns desejos na minha vida porque os meus pais queriam o melhor para mim. Eu transferi esse ensinamento aos meus filhos: meu filho, não é porque seu coleguinha da escola ou do colégio ou da faculdade tem que você precisa ter. A tua felicidade não subsiste em ter coisas. A felicidade sua subsiste em ter Cristo no seu coração, porque Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Então você será bem sucedido e feliz. A gente tem que pedir a Deus, porque a gente, como os nossos filhos às vezes não sabem o que pede, a gente com todo cuidado e fala, explica, ensina, orienta,
Assim também o nosso Pai quer nos ensinar, nos instruir, nos orientar a pedir exatamente aquilo que está no centro do coração de Deus para o nosso coração. Deus tem bênção para nos dar, Deus tem bênção para dar à sua igreja. Deus conhece como nosso Pai a necessidade da nossa vida. Nem sempre o filho sabe realmente o que está pedindo ao seu pai, então por isso, cabe o pai julgar como atender da melhor forma o pedido do seu filho. Cabe ao pai. Então ele poderá atender esse pedido, talvez com um sim, talvez com um não, talvez com espera. Há 3 fases da resposta: sim, não e espera. E a gente temos que buscar isso, essa graça em Deus. Porque às vezes a gente, irmã Daiane, nós queremos agir com justiça nos nossos filhos e queremos enfiar na goela deles, que eles precisam entender, e às vezes a gente como pai, a gente não entende muitas das vezes. Muitas vezes a gente como pai não compreendemos e nós precisamos buscar a Deus para que Ele nos ensine, para que Ele esquadrinhe o nosso coração, acalme o nosso coração, ensine o nosso coração que é enganoso, que é corrupto, a aprender a esperar no Senhor, na boa mão do Senhor. É exatamente assim que o nosso Pai Celestial, é dessa forma que o nosso Pai Celestial age conosco. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas que nós não sabemos. Ele conhece o nosso amanhã. Nesse exato momento Ele sabe o que você está pensando. Nesse exato momento Ele sabe o que você está programando para o dia de amanhã. Ele sabe. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós não temos nem a condição de conhecer o nosso coração. A Bíblia diz que nós somos capazes de ser enganados pelo nosso próprio coração, que é enganoso. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus. Não se deixe levar por ele. Tome cuidado. Falou tão forte ao meu coração. Se for a palavra de Deus, amém, mas se for outras coisas fora da palavra de Deus, ore a Deus, tome cuidado, não se precipite, busque a resposta de Deus primeiro. Não comece a semana agindo baseado nos seus próprios pensamentos, naquilo que você está sentindo. Comece a sua semana orando a Deus, comece a sua semana dependendo de Deus, comece a semana pedindo auxílio do Espírito Santo de Deus, comece a sua semana pedindo segundo a vontade de Deus, Ele concederá com certeza. Ele nos atende de forma mais apropriada. Pedimos então quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós batemos, Ele nos atende, Ele nos atende de forma apropriada, inclusive nos atende nos protegendo de nós mesmos e negando certos pedidos. É a resposta para Maria, para o José, para o João. Alguns pedidos ele vai negar. Meu irmão, você tem, como eu tenho, tantos pedidos eu já pedi para o Senhor. Você acha que eu não pedi para o Senhor já me curar? Você acha que eu já não pedi para o Senhor me curar? Eu nunca tive o prazer de poder jogar um futebol com os meus filhos, eu nunca tive o prazer de brincar com os meus filhos de cavalinho, de pôr no pescoço, eu nunca tive esse prazer, eu não sei o que é isso. Você acha que eu já não pedi para Deus? Deus, a minha graça te basta. Sabe o que eu entendi? Eu te quero assim, a minha graça te basta. A minha graça te sustenta. Você acha que as pessoas que estão nos hospitais hoje, passando por lutas e dificuldades da vida, você acha que não estão clamando, Senhor, me tira disso? O próprio Jesus, sofrendo a agonia da cruz, o peso do pecado sobre si, suou sangue, no Getsemane pedindo a Deus, Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus pediu, mas que seja feita o nosso maior exemplo, que seja feito segundo a tua vontade. Nós temos que aprender com o nosso Mestre Jesus nessa noite.
Senhor, está difícil, está doído. Senhor, está difícil, Senhor, se possível, tira de mim esse cálice. Mas, Senhor, se não for possível, que seja feito então segundo a tua vontade, porque o Senhor é Pai, e o Senhor conhece todas as minhas necessidades. O Senhor conhece. Fica claro então que é o pedir, e a buscar, e a bater. Jesus promete então, é que o Pai dará então aos seus filhos também o Espírito Santo e todos os seus benefícios. Ele suprirá as necessidades dos seus filhos e lhe concederá tudo o que lhe for pedido, desde que esteja de acordo com a sua soberana vontade. Para concluirmos, esta palavra de Jesus, essa direção de Jesus, então, pedir e dar-se-vos-á, buscares e encontrareis. Ela não contradiz então e nem anula as primeiras linhas da oração ensinada por Jesus, do Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos então pedir, buscar, bater, sabendo então que o nosso Deus soberano atenderá às nossas orações da melhor forma, porque o nosso Pai conhece o que nós necessitamos, não com base em nossos desejos pessoais, muitas das vezes egoístas, mas segundo o bom propósito de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite, para o nosso coração, para o nosso início de semana: peça, busque, bata, com muita transparência, e disse assim para o Senhor: Senhor, eu estou pedindo, eu estou batendo, eu estou buscando, mas que o meu coração esteja cativo na tua vontade, porque o Senhor tem o melhor para me dar. Curva a tua cabeça. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Eterno, o Senhor é o nosso Pai, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor conhece muito bem as nossas necessidades, nada nos faltará. O Senhor conhece muito bem as nossas aflições, nada nos faltará. O Senhor conhece as nossas provações, nada nos faltará. O Senhor conhece toda a nossa vida, o nosso dia a dia, nada nos faltará. O Senhor é o nosso Pai muito eterno, nada nos faltará. Ó Pai, traga esta segurança ao coração da Tua igreja, que nós venhamos iniciar a semana com esta verdade e com esta promessa, que aquele que bate se abre. A segunda promessa: aquele que busca vai encontrar, aquele que pede vai receber. E nós venhamos iniciar essa semana, Senhor, com essas promessas, que segundo a tua vontade, diante da oração, os teus filhos receberão, e o teu nome, por meio disso, o teu Espírito Santo que é dado aos seus filhos também, que é concedido a nós, nós seremos mais do que vencedores, nós seremos vitoriosos, apesar das lutas e tribulações, nós continuaremos firmes na promessa, porque o Senhor disse, prometeu e cumprirá, segundo a tua boa e bendita palavra. Abençoe a tua igreja, abençoe a semana da tua igreja. Esse é o nosso pedido e agradecimento pelo nosso Pai, eterno Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e todos possam dizer amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, que Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, eu convido a igreja a nos colocarmos de pé. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Vamos ler a bênção apostólica. De pé, com muita atenção. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios,
capítulo 13, versículo 13. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, e todos possam dizer amém. Vamos cantar o hino 400. Vamos cantar o hino 400, meus amados irmãos. Vamos cantar o hino 400 e logo após eu peço à igreja que se sente por alguns minutinhos, que haverá aqui a nossa homenagem para os pais. Vamos cantar o hino 400, vai estar sendo ali projetado ali. Ela quer entrar. Vamos cantar todos juntos. Deus vos abençoe. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção, e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Eu quero passar aqui para a nossa irmã Neide, para agora esse momento, o culto encerrado, estará fazendo aí as homenagens para os papais. Eu vou ficar aqui do ladinho para não atrapalhar. Boa noite a todos os irmãos. Motivo bastante alegria estarmos aqui nessa noite, né? Juntamente, Dia dos Pais, celebrando o Dia dos Pais. A gente fizemos uma pequena homenagem, né? As crianças fizeram uma pequena homenagem e aos pais. Esperamos que vocês gostem. Depois, no final, venham tirar foto aqui com as crianças, né? Você que também, o filho não está aqui, aproveita e tira foto com as crianças aqui também, no mural, elas vão ficar bem felizes. Elas estavam bem ansiosas ali atrás, foi difícil segurar elas ali no fundo. Estavam bem ansiosas, quiserem ir no banheiro, todas ansiosas para poder cantar. Mas antes delas fazer essa homenagem, eu vou estar lendo aqui uma poesia, eu vou estar lendo aqui uma poesia para os pais, para todos os pais. Bem-aventuranças do Pai, é o nome da poesia. Bem-aventurado é o pai que chama à vida seus filhos. Bem-aventurado é o pai que não tem medo de ser terno e carinhoso. Bem-aventurado é o pai que sabe brincar com seus filhos e passar tempo com eles. Bem-aventurado é o pai que sabe ouvir e se comunicar, mesmo quando cansado. Bem-aventurado é o pai que dá segurança e seu amor com sua presença.
Bem-aventurado é o pai que sabe orar com as crianças e mostrar o caminho correto. Bem-aventurado é o pai que sabe abraçar, vale mais do que um sermão. Bem-aventurado é o pai que cresce com seus filhos. Bem-aventurado é o pai que pode compreender e perdoar os erros dos seus filhos e reconhecer o seu próprio erro. Bem-aventurado é o pai que não vai sobrecarregar os filhos de coisas, mas educá-los para a sobriedade e partilha. Bem-aventurado é o pai que sabe que não é perfeito e reconhece os seus limites. Então, essa é uma pequena poesia que eu achei bem interessante, né? Fala bastante ao nosso coração, que nós possamos passar mais tempo, né? Você que é pai, você que é avô, você, né, possa passar mais tempo com os seus filhos, com os seus netos, né? Porque a gente estamos aqui de passagem, né? A gente sabe que a gente às vezes não aproveita e depois é tarde às vezes, né? Então que vocês possam ficar com essa palavra, né? A gente vai cantar então esse louvor e os pais prestem bastante atenção, que eles fizeram com bastante carinho, né? Que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei, o grande